prazer, vício, recompensa. Como é que a gente emagrece focado no prazer? Me conta. Vou mostrar como é que nós vamos fazer para que a gente tenha prazer, não esse prazer imediato de ai que delícia, eu vou comer, comer, comer. Você vai ter o mesmo prazer da comida, mas vai ser em longo prazo. Então me conta, você é daquela pessoa que nem gosta de pensar quando eu falo assim, ó, e se você ficasse sem comer aquele doce? Nossa, de jeito nenhum. Eu não fico sem comer o doce, não. Porque o prazer é tão grande, naquele alimento que você não consegue nem pensar ficar sem parar de comer ou parar de beber. Que acontece muito. Minha irmã gosta muito de doce de leite. Eu fiz uma ferramenta com ela de compulsão. E eu falei assim, como é que seria se você ficasse sem comer doce de leite? Aí ela falou assim, não quero não. Ou seja, ela não queria abandonar esse prazer, que era como se fosse assim, esse é meu único prazer, como é que eu vou ficar sem esse prazer aí? Hoje eu pergunto pra ela, e aí? Ela fala assim, eu nem tenho vontade mais, porque essa ferramenta é poderosa, mas depois eu vou ensinar pra vocês, calma, não vai ser hoje não. E me fala uma coisa, comer, beber, tá lá no topo da hierarquia dos prazeres? Ai, Ana, não, meu prazer é fazer esporte, meu prazer é estar em família, ou meu prazer é comer, meu prazer é a cervejinha do fim de semana, é os meus amigos. Onde que tá esse prazer aí? Em qual topo? Tá no primeiro, no segundo ou no terceiro lugar aí? É importante você se ligar nisso aí, porque tem gente que coloca a comida como prazer máximo. Não, eu prefiro comer do que fazer outras coisas. Então fica ligado, do que ficar com meus filhos, com meu marido, eu já tenho eles pra mim mesmo, então nem ligo não. Não, vamos tentar isso aí. E aí, você já pensou como é que seria bom você não ter mais aquela vontade que você tem por algum alimento? Qual que é o alimento que você fala assim, eu não consigo resistir? Você já pensou você não ter essa vontade de comer esse alimento mais? Que tá o quê? Ele tá te aproximando ou ele tá te afastando do seu sonho? Quando você come essa comida aí, que você tem um prazer máximo, ela te leva ao seu corpo ideal, à sua saúde, ou ela te afasta do seu corpo e da sua saúde? Já pensou, se você não tivesse mais esse prazer por esse alimento, você emagreceria? Me conta. Você teria ali aquele corpo de dar inveja? A pizza? Você consegue ficar sem a pizza? Ai, Ana, nem me fala ficar sem, que me dá uma dor, né? Lasanha, tô vendo que a massa aí fala forte. Pois é, mas e aí? Como é que seria se eu conseguisse não ter mais tanta vontade nesses alimentos? Ou então eu vou comer a pizza, eu vou comer a lasanha, mas vou comer um pedacinho, ao invés de eu comer 8 fatias, vou comer 1, 2. Eu ia sentir a mesma satisfação e não ia ter um resultado tão grande no meu corpo, na balança ali, na minha saúde, no meu colesterol. E aí você ia ter o quê? Mais energia, mais disposição, autoestima, ia estar, opa, tô adorando minha barriga tanquinho, tô adorando minha forma física. Por que a gente tem tanto prazer por algumas comidas? Por que eu tenho tanto prazer pela massa? Por que eu tenho tanto prazer pelo doce, né? Pela cerveja ou por algum desses alimentos? Eu não consigo me livrar. Eu não consigo deixar de comer o chocolate, eu não consigo, né? Tem gente que fala assim, eu amo, não tem umas falas dessa? O que eu tenho que fazer para eu sentir prazer em outras coisas e não tanto prazer nesse tipo de comida que acaba me afastando do corpo e da saúde dos sonhos? Então eu vou te dar uma ferramenta para que a gente possa reduzir esse prazer na comida que engorda e que a gente possa aumentar o prazer com outras coisas que vai trazer o resultado desejado ali. Então a história que eu tenho de uma cliente é uma aluna que ama muito doce, assim. Ela dá a desculpa que é para as crianças. Ela tem 3 filhos. Ela fala assim, não, Ana, como é que meus filhos vão ficar sem comer doce depois do almoço? Aí sabe o que eu faço? Eu abro um biscoito recheado e dou um só, Ana, um só para cada um. Eu falo, pra quê? Pra que você dá um biscoito recheado depois do almoço? Vocês não estão com fome. Não, Ana, como é que vai ficar sem doce? Ó, será que ela tá fazendo isso para atender o desejo deles ou o desejo dela? Porque a necessidade dela é tão grande que ela acredita que os filhos têm a mesma necessidade. E aí o que a gente faz? Vicia os pobrezinhos. Vicia as crianças numa coisa que não tinha necessidade. Aí lá no futuro, o que vai acontecer?
vai sofrer para ter que tirar uma coisa, porque eu já ensinei meu cérebro. Quando eu ensino meu cérebro a buscar prazer em alguma coisa, em algum alimento, já era. Ele vai querer sempre que ele tiver um sentimento parecido. Por exemplo, eu estava triste, aí eu fui lá e comi uma barra de chocolate. Sempre que eu estiver triste, meu cérebro vai falar assim comigo: come uma barra de chocolate. Ou então a massa ali que o Mikael gosta, tá associado a alguma coisa de família. Ai, sempre que eu como as massas eu lembro que a minha mãe fazia, ou reunião de família. Então tem uma memória emocional junto com aquele alimento. No momento X a gente comeu aquilo e foi tão bom numa comemoração. Então sempre que eu quero me sentir alegre, eu vou lá e lembro daquela comida. Meu cérebro me lembra. Então a gente tem que estar ligado nisso aí. E aí essa aluna, ela tem tanto prazer pelo doce, acaba transferindo isso para os filhos. E existe mesmo uma forma da gente mudar as memórias celulares, que as nossas células, elas têm memórias. E aí, essa memória celular que eu mudo, modifico através do meu pensamento, das minhas emoções, transmite para os meus filhos, para próximas gerações. Olha que loucura. Então, se eu estiver acima do peso, eu posso transmitir essa memória desse prazer, desses tipos de alimento e dessa compulsão ou dessa emoção para os meus filhos. Pensa. E aí ela acaba transmitindo para eles no dia a dia ali: não, Ana, se eu gosto tanto de doce, como é que meus filhos não vão gostar? Então eles precisam de um biscoitinho depois do almoço. Não, dá uma fruta, divide ali uma maçã. Aqui em casa a gente faz assim, ó, eu pego a maçã, divido ali em, deixa eu ver, 4, 8... Aí eu pego 2 pedaços e o resto eu deixo para os meninos. Então, ó, uma maçã dá para todo mundo satisfeito. Porque ninguém tá com fome, acabou de almoçar. É só para falar assim: encerrei. Então é uma boa opção. E aí, por que essa aluna aí que eu tô contando a história do doce gosta tanto de doce? Essa semana eu fiz a avaliação com a biorressonância nela e tudo mostrou. Por exemplo, a deficiência de cromo me faz querer muito doce. A deficiência de serotonina, que é um neurotransmissor do prazer, me faz querer muito doce. Tudo dela, isso dela estava alterado. Aí se eu tenho pouca serotonina, eu tenho pouca melatonina, aí eu durmo pouco. Então se eu durmo pouco, meu sono ali agitado, acaba que eu tenho mais fome, porque desequilibrou ali, né, a balança de fome, saciedade, meus hormônios do ritmo circadiano, eu acordo cansada, meu cortisol fica alterado, porque à noite era para eu estar dormindo, o meu hormônio da luta e da fuga tá dormindo também, então ele tá baixinho, para de manhã ele subir e falar: acorda minha filha, vai trabalhar. Só que à noite, que era para eu estar quietinha e ele dormindo, ele tava alto, porque você tava despertando ali, né, tava usando ele. Aí chega de manhã, você tá sem energia, aí o que você faz? Soneca. Acorda arrastando, e aí se você tá sem energia, o que seu cérebro vai mandar você comer? Alface? Não, durante o dia todo ele vai mandar você comer um docinho, um carboidrato, algum alimento que tem farinha, mas assim para dar energia. Então olha só, aí eu não produzo o neurotransmissor do prazer, eu fico buscando o doce. Aí ele não transforma em melatonina, eu não durmo bem, aí eu fico buscando no doce. E para completar, o meu intestino tá ligado com o meu cérebro, né? Aí a pessoa ansiosa, tá com o intestino que não tá funcionando muito bem, não tá produzindo a serotonina, a pessoa fica ansiosa, então já junta tudo. Isso tudo estava acontecendo com ela. Então, todos os sintomas que fazem ela gostar muito de doce estavam alterados. E aí, o que eu tenho que fazer? Será que se eu tirar o doce eu vou resolver? Eu vou ficar mais compulsiva ainda, porque se eu gosto muito, igual, por exemplo, ela falou assim: Ana, me ajuda a emagrecer. Aí eu falei: não, vamos lá, vamos começar. Aí o que aconteceu? Só dela pensar que ela tinha que fazer alguma dieta, ou que ela ia entrar em processo de emagrecimento, sabe o que aconteceu? Ela engordou 2 quilos. Só dela pensar. Por quê? Porque ela começou a ficar ansiosa de pensar na dor, em tirar a única coisa que traz prazer para ela. Por quê? Porque eu falei com ela: tira? Não, a memória dela é dieta, é tirar as coisas que eu gosto, é dor e sofrimento, então eu já até sei que eu vou ficar sem. Então, olha como é que ela pensa. Aí vem um sabotador para você não sofrer e fala assim. Aí o sabotador fala assim com ela: ah, então come tudo para acabar logo. Aí o marido foi e comprou para as crianças, né? A gente fala para as crianças, comprou uma caixa de paçoca, caixa de 100 paçocas. Aí o que a criatura faz? Come muito para acabar logo.
Aí ela vai dar uma volta na lagoa e leva 3 paçoca na bolsinha. Não, Ana, eu preciso de energia, eu tô dando uma volta na lagoa de bicicleta. Aí come as 3 paçoca, todo o esforço foi embora. E aí? Aí vai ser uma eterna luta com a balança e uma eterna insatisfação. Porque ela vai olhar no espelho, ela não vai gostar do resultado, ela vai ficar triste com ela, não vai conseguir mudar o comportamento. E essa história aí que a gente já sabe e que a gente já conhece. E o grande problema aqui é transferir para os filhos esse problema que está nela, não está nas crianças, mas ela está viciando o paladar dos filhos igual o dela está viciado. Nesse momento, ela está tendo uma necessidade de açúcar e de carboidrato pela condição neurohormonal dela, de vitaminas, de minerais, mas os filhos estão perfeitos, os filhos não estão assim, mas as crianças já estão viciadas. Aí você vê que dó, os pequenininhos lá, tudo comendo só doce, aí deixa. Se você come doce, você para de comer a fruta, porque a fruta e o alimento saudável passa a não ter gosto. Você começa a falar assim, que ruim, eu passo a não gostar do alimento saudável, por quê? Porque o alimento industrializado, o doce, dá muito mais paladar do que a comida normal, que vem lá da terra e que vai me trazer a saúde. Daí eu troco, faço a substituição. Aí passa alguns anos, o que acontece? Estou eu doente, estou eu diabética, estou eu com hipotiroidismo, estou eu com colesterol alto. Aí a hora que eu estou na idade da minha mão tá cheia de remédio. Estou com remédio para colesterol, para pressão alta, para isso, para aquilo, para aquilo outro. E tô lá sofrendo. Ao invés de eu desfrutar, trabalhei a vida toda, agora eu vou aproveitar e vou desfrutar. Não, tô arrastando. Aí a velhice é chata, né? Nessa hora a velhice é chata. Mas é porque eu não pensei. Eu só tô vivendo o hoje. Eu esqueço de viver lá na frente. Que é lá na frente que a conta fecha, não é? Então vai ser lá na minha idade, lá com daqui 20, 30 anos, que é falar, opa, eu fiz um bom trabalho. Então vamos entrar, chega de história, vamos entrar no conteúdo pra gente entender o que é isso de prazer, de vício, como é que a gente vai se livrar desse padrão que eu já criei na minha mente e ensinei meu cérebro que é essa comida que é boa e que eu não fico sem de jeito nenhum. E quando fala que eu vou ter que tirar, eu já entro em ansiedade, começo a comer tudo dobrado, porque já que eu vou tirar, vamos comer tudo logo para acabar, que é o pensamento sabotador dessa cliente ali. E aí, pensa, imagina, nossa, como é que você ia se sentir se você conseguisse trocar esse prazer aí por esse alimento que traz esse resultado que você está tendo hoje no seu corpo por outra coisa que vai gerar o mesmo prazer, mas que vai trazer o resultado que você deseja. Tem jeito, Ana? Tem jeito. Aqui em casa teve um jeito. Daqui a pouco ele fala, o que você está falando de mim? Meu marido, ele gostava de cerveja, ele gostava de videogame, ele gostava de futebol. Ele trocou completamente esses vícios por vício em academia, vício em estudar e vício em corrida. Aí, ó, trocou um pelo outro. Um que me leva no resultado que eu desejo e o outro que me afastava do corpo que eu desejo. Mas como é que eu faço isso? A gente nunca consegue tirar uma coisa e não colocar outra no lugar. Então, se eu quero tirar esse vício, eu tenho que gerar um outro padrão e colocar ali no lugar. Aí vai funcionar. Mas eu tenho que treinar isso, ensinar meu cérebro, ensinar a fazer uma vez, igual eu aprendo para dirigir, uma vez, 2. Se eu fiz lá 20, 40, 60 dias, o negócio já fica automatizado e tudo flui sem dor e sem sofrimento. Aí você fala assim, nossa, eu gosto tanto de correr. Aí igual você fala assim, eu gosto tanto de comer, você vai falar assim, nossa, eu gosto tanto de correr. Ia ser um sonho para você. Eu gosto tanto de malhar, eu gosto tanto de estudar. E aí, vamos lá. Então, o nosso cérebro tem um circuito do prazer. Sabia que a gente tem uma região no cérebro que chama núcleo accumbens? Ele tem um Wi-Fi ligado o tempo todo, que ele fica assim, ó, prazer. Ele fica buscando prazer o tempo inteiro. Porque a nossa mente foi programada para sentir prazer e fugir da dor. Então, ele fala, opa, se aquilo ali me dá prazer, ele libera o quê? Dopamina, que é um neurotransmissor que me faz entrar em ação. Quando acontece assim, encontrei uma coisa que me traz prazer, aí começa a produzir muita dopamina nessa região aí. E aí esse circuito, o que ele faz? Ele vai só recebendo mais estímulo, prazer. Por exemplo, opa, um chocolate me dá muito prazer. Então sempre ele vai me lembrar do chocolate quando eu estiver querendo prazer. Quando que eu tô querendo prazer?
quando a minha dopamina tá baixa e quando a minha serotonina tá baixa. Aí meu cérebro me lembra, uma vez você comeu chocolate, você fez o sexo, você fez compras, você usou a droga, você bebeu. Quando você fez aquilo, você ficou lá nas redes sociais, no Netflix, você sentiu prazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos aquilo. Aí ele vai te lembrar daquilo para ativar você. Por quê? Porque se você não estiver sentindo prazer, como é que você tá? Nossa, que tédio, a vida é um saco, né? Não aguento mais, que chatura. Então você tá triste, você tá ali sem motivação, com aquela falta de energia, e aí seu cérebro fala, já sei o que vai te animar, porque eu quero que você fique feliz, eu não quero que você fique triste. Então esse circuito aí vai ser ativado e vai te levar em ação. Por exemplo, assim, sabe a pessoa que fuma? O cigarro tá acabando, ela tá no meio da estrada, tá à noite, enquanto ela não acha, ela não para. Ou seja, tá lotado de dopamina no corpo dela. Eu preciso. Igual em quem usa droga. A gente sempre associa uma experiência a um estímulo sensorial, que é o quê? Eu vi, eu senti assim o paladar, eu gostei tanto, o cheirinho, só de eu lembrar do cheirinho da comida da minha mãe, só de eu ouvir falar que tem um lugar que tem uma comida gostosa. Então esses estímulos externos dos 5 sentidos me faz ativar esse sistema aí da dopamina. E também os estímulos internos, que é o meu pensamento. Eu tô com nada para fazer, aí eu vou e lembro, parece que acende uma luz. Por que acende essa luz? É porque você está precisando de prazer. Aí seu cérebro acende a luz, você lembra, você fala assim, nossa, lá no armário tem uma barra de chocolate, lá na geladeira tem um pote de sorvete. Então, do nada vem esse estímulo ali do pensamento, e aí você já lembra da sensação, nossa, geladinho, nesse calor, se completa ali, você faz o serviço completo, aí não tem como resistir. Por isso que não pode ter essas coisas em casa. Porque se você ver, se você lembrar que existe, é lógico que você vai, porque começou a produzir um monte de dopamina para falar assim, anda meu filho, anda, entra em ação e vai comer. E aí, sempre que você estiver passando por um momento parecido, assim, minha energia tá baixa, tô meio desanimado, tô meio triste, sempre que você passar por uma situação parecida que você passou lá, quando você ensinou que esse alimento traz prazer, o seu cérebro vai te lembrar. Então come aquilo, porque toda vez que você come aquilo, você fica feliz. Isso tudo aí me faz fazer aquilo que vai me gerar o prazer. Só que esse prazer dura quanto tempo? Dura o resto da vida? Não, né? Dura umas meia hora. Você come e você fala, nossa, que delícia, tô satisfeito. Depois começa a vir a tristeza de novo. E olha só, quanto mais açúcar e mais calórico for o alimento que você vai usar, maior vai ser o pico e maior vai ser a queda. Então, mais triste você vai ficar. Por isso que as pessoas que têm depressão, já foi mostrado que esses tipos de alimento levam a depressão. Por quê? O pico é alto, mas a queda é muito alta. Então, você tem movimentos bruscos. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês verem, de dopamina, serotonina, e aí você começa a ficar meio depressivo, que você fala, nossa, que tristeza, eu tô sentindo um negócio esquisito aqui. Mas isso aí é o quê? É essa comidaiada que a gente arruma, que a gente fica ligando e pedindo ali. Então, tem emoções que movem a gente e empurra a gente para realizar aquilo que eu desejo. Se eu tô me sentindo triste e eu sei que o chocolate me deixa feliz, essa emoção de tristeza me empurra pro prazer que é comer o chocolate. Ou então eu tô querendo momentos alegres ali. Eu lembro que quando a gente come pizza em família ali, fica todo mundo alegre, é um momento feliz, um momento de descontração. Então eu vou lá comer uma pizza para eu lembrar daquele momento feliz. E aí nessa hora que você começa a lembrar, o seu cérebro já começa a produzir uma enxurrada de dopamina. Sabe o que essa dopamina faz? Ela bloqueia, ela dá tipo um blackout, tipo um apagão no seu cérebro que pensa. Por isso que você não consegue falar assim, eu ia comer só um pedacinho. Não, quando você fala assim, aí você, quando acaba, você fala assim, gente, eu comi foi 8 pedaços, tem certeza? Eu devia ter pensado antes e ter comido um só. Mas a gente não consegue resistir porque a chuva de dopamina apaga o meu cérebro que pensa. Eu só sei agir por emoção ali. Igual o cachorro que você põe ração, ele nem respira, come tudo ali desesperado. É assim que acontece com a gente quando tem muita dopamina lá no nosso cérebro ali.
E aí, depois que vem essa fase, passou o desejo, né? Ai, então eu fui lá e comi, tornou realidade. Eu estava imaginando que delícia. Aí eu fui lá e comi, virou realidade. Então quando a gente passa do desejo para entrar em ação, além dessa, a dopamina me faz desejar, né? Aí quando eu vou entrar em ação, meu corpo começa a produzir adrenalina e noradrenalina. Então meu coração acelera, meus músculos enrijecem e eu mato o leão para comer aquilo. Eu dou um jeito, eu vou caminhar tantos metros para chegar lá na sorveteria, na pizzaria, e eu faço o que for preciso, porque meu corpo tá com adrenalina ali me mandando ir. Aí eu fui lá, sentei e comi. Aí eu tô lá tomando sorvete. Ai, que delícia. Aí nessa hora o seu corpo atinge aquilo que ele deseja, que é o que? O prazer, que é na serotonina. Que eu falei que aquela cliente está com a serotonina baixa. Então nessa hora ali, você sente até aquela moleza. Sabe quando você come aquele monte de pizza, Micael, aproveitando? Nossa, a feijoada, você come a feijoada, você fala assim, nossa, tô até bambo. Nessa hora, o bambo é a serotonina, que você sentiu tanto prazer ali, que você começa a ficar até fraco, porque o seu pâncreas está liberando um monte de insulina, então está gastando energia para tirar aquela açúcar toda do sangue e guardar em depósitos de gordura. Então está enchendo a sua barriguinha ali de gordura, daquilo ali que você comeu. Então acontece dessa maneira aí. E aí está realizado. Mas essa realização, igual eu falei, não dura para sempre. E aí passa meia hora, se você comer uma coisa muito delícia, aí você lembra de novo, você começa a ficar triste. Aí você lembra e fala assim, gente, eu comi 5 bis, ainda tem 15 lá. Aí você tá lá no trabalho, né, estudando, trabalhando, computador, assim. Aí seu cérebro começa a cansar. Aí vem assim, tlim, acende a luzinha. Nossa, eu não comi todos os bis, ainda tem mais 5, ainda tem mais 10. Aí você vem o quê? Você arruma uma motivação, que a dopamina liberou. Você vai lá e come o resto dos bis, para quê? Para sentir a alegria e o prazer de novo. E assim a nossa vida vai se repetindo. E durante o dia, quantos picos de prazer a gente busca por fome emocional? Porque eu estava triste, eu estava estressado, eu estava irritado, não tinha nada para fazer. Eu comi para sentir bem. E esses picos aí vai aumentando quantas calorias no meu corpo. Aí no final das contas, não fecha. Eu gastei quase nada e eu comi muito mais. E vai sobrar onde? Em gordura. E aí essa gordura que vai me gerando essa dor, esse sofrimento e essa frustração. E aí quando tá muito ruim, eu falo assim, eu tenho que emagrecer. E aí quando eu tenho que emagrecer, eu lembro que eu vou ter que tirar isso tudo aí que eu ensinei meu cérebro. Eu viciei ele em sentir esses prazeres. E aí que o negócio começa a ficar ruim. Daí que você vem assim a compulsão e a ansiedade, que eu falei daquela aluna. Só de pensar que eu vou ter que fazer dieta, que eu vou sentir dor, eu já começo a comer tudo para acabar logo. Ou seja, não sente dor, não sofre. Seu cérebro fala assim, come logo então para poder acabar com isso logo, acabar com isso de uma vez. E assim a gente vai vivendo. Tropeirão, tô vendo que você gosta de coisa salgada, hein? Tô vendo, porque ó, quando a gente tem deficiência de serotonina, a gente tem muita vontade no doce. Quando a gente tem muita vontade na comida de sal, a deficiência é de dopamina. Ó, pode ficar atento nisso aí. E aí, graças a essa satisfação ali que o alimento me proporcionou, né, que eu ativei esse desejo, aí eu já gravei lá no meu cérebro que, nossa, foi tão bom sentir aquilo. E aí, beleza, tá formado lá no seu cérebro o circuito do prazer. Agora meu cérebro já vai fazer o quê? Automático. Ele sabe que sempre que eu tiver assim, eu comer aquilo, eu tô feliz. Padrão. Você não vai pensar mais. Aí você vai falar, gente, quando eu vi, eu já comi. E é isso que vai acontecer a partir de hoje. Mas, Ana, se eu quero ser uma pessoa magra, se eu quero ter um resultado diferente desse que eu tô tendo hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um novo padrão. Um novo padrão vai substituir o padrão antigo.
E aí sim você vai conseguir alcançar o resultado que você deseja para sempre. Não vai ser assim, fiz dieta, emagreci, voltei o que eu fazia antes, engordei. Fiz dieta, voltei, engordei. Aí você fica aquele ciclo, engorda, emagrece no efeito sanfona. Não, você tem que criar um padrão novo, ensinar o seu cérebro esse novo padrão, gerar o prazer nele, igual a comida gera. E aí você vai conseguir agora ter controle e não mais tendo esses picos de blackout lá no seu cérebro. Quando eu vi, eu já comi. Quanto mais eu comer o alimento calórico, mais pique eu vou ter, né? Então, Ana, você está querendo dizer que se eu comer comidas mais integrais, se eu não comer tanto açúcar, tanto carboidrato, tanta farinha simples, assim, farinha branca, eu vou ter picos menores? Vou. Se eu tiver picos menores, eu vou conseguir controlar, porque eu não vou ficar muito triste para eu querer muito? Então é isso. Você já foi, por exemplo, assim, numa festa que você comeu, que montoeira de trem, no outro dia você fica assim, nossa, que vontade de comer aquilo tudo de novo? Por quê? O pico subiu muito, muita caloria, aí caiu. Caiu. Aí você tá querendo de novo, só que não tem festa todo dia. Aí depois você esquece e volta o pico pequenininho. Então a gente tem que ensinar o nosso cérebro, ensinar o nosso corpo a não comer essas coisas direto. Tem que ser eventual, porque se eu ficar enchendo todo dia e obedecendo esse desejo emocional, eu não vou ser magra nunca. Por isso que as pessoas que estão acima do peso, esse cérebro emocional tem conexão atuante ali de 70% a 90% maior do que o cérebro que pensa. O cérebro que pensa tá tipo assim, dormindo, e o da emoção que me faz comer por impulso tá muito mais, os neurônios estão todos ativos. Então eu tenho que ensinar esse cérebro que pensa, ativar, acordar ele e o outro dormir. Isso tudo são técnicas que a gente vai fazendo de reprogramação da mente ali para que a gente alcance aquilo que a gente deseja. E é aprender, igual aprender inglês, igual aprender a dirigir, é hipertrofiar o cérebro, fazer academia no cérebro. Olha, gente, eu vou lançar uma academia de cérebro, hein? Vai ser bom, né? Se a gente fazer academia de músculo para o resultado, eu vou fazer academia do cérebro para eu ter o resultado para sempre. As substâncias que viciam a gente, porque muitos alimentos viciam, inclusive aqui a droga. Se vê a pessoa que usa a droga, sabe o que acontece? O cérebro dela fica de 2 a 10 vezes mais excitado do que quando a gente come essas comidas que deixam a gente excitado, querendo. Por isso que a pessoa tem dificuldade nessa reversão, de abandonar esse vício, porque ela quer tanto prazer, o prazer dela é 10 vezes maior do que esse nosso aí de ficar querendo comer esses alimentos quando a gente não está se sentindo muito bem. Então ela acaba lesando o cérebro ali, as substâncias cerebrais, e ela perde o poder de utilizar ele da maneira saudável. Ela começa a ter tanto estímulo, que ela não consegue mais satisfazer com um pouquinho de droga. Tem que ser com muita droga, e nem com uma vez só, tem que ser assim várias vezes. Ela só vai aumentando o volume pelo prazer de estar estimulando esse centro aí que libera essa dopamina. E Ana, o que a gente pode fazer para ter prazer que não seja na comida? Porque você não falou assim que se a gente trocar o prazer que a comida dá por outro prazer, eu vou ter o mesmo resultado, só que vai me levar para aquilo que eu desejo? Pois é. Então tem situações ali que ativam esse circuito do prazer e faz a gente se sentir bem. Por exemplo, quando você está agradecida, você está se sentindo tão agradecida, você está se sentindo bem. Então todos esses padrões emocionais, por exemplo, a gratidão, a oração, a leitura, o exercício ao ar livre, o contato com a natureza, a paz, o amor, a alegria, isso tudo gera prazer na gente. Então, quando eu tô assim, eu não fico buscando comida. Eu fico buscando comida quando eu não tenho nada para fazer, quando eu tô estressada, quando eu tô cansada, quando eu tô nervosa, quando eu briguei com alguém, não é? Então, eu tenho que controlar esse estado emocional aí, para quê? Para que eu não fique descontando na comida. Mas tem algumas atividades também que vai gerar esse prazer. Por exemplo, quando eu como alimentos calóricos, gera esse prazer? Gera, mas gera também a dor.
a dor de ficar acima do peso. Então eu não vou querer ele não. Que mais? Relação sexual também gera prazer, mas aí também tem que ver lá, é só com o marido, tudo bonitinho, daí não é possível e fácil para todo mundo. Não pode viciar nisso também. Ouvir uma música. Ah, Ana, então eu posso distrair a minha mente ali, sentir prazer numa música, no louvor, numa música que eu gosto e que me distrai. E aí eu esqueço que eu tenho que ficar gerando prazer com a comida? Sim. Então a música é uma opção boa de eu substituir. Quando eu tô triste, eu vou escutar uma música. Ou quando eu tô com nada para fazer, eu vou ler um livro que, praticar um esporte também traz esse prazer igual a comida. Então eu vou fazer o quê? Uma caminhada, pedalar, vou fazer alguma coisa coletiva, vou nadar. Então isso tudo também vai gerar esse prazer, só que vai ser um prazer bom. O negócio é você ensinar o seu cérebro que não é só a comida, não é só a comida que vai trazer esse prazer, que aquela outra atividade também vai trazer o prazer. E aí, você ensinar uma vez, ele vai falar, esse negócio não tá muito bom não, eu tava acostumada com aquilo. Aí você vai e dá o reforço positivo. Não, o prazer vai ser tão grande a hora que você olhar no espelho, que você for elogiado, que você vestir aquela roupa, que você tiver com mais energia, com mais disposição. E aí você vai negociando até ele falar assim, nossa, é mesmo. Aí a hora que você começar a receber tudo isso, você vai se sentir tão bem que você vai falar o quê? Eu não quero aquela comida mais de jeito nenhum, porque eu quero é esse prazer aqui, de ser elogiado, de ter disposição, estar mais feliz comigo, ter mais autoestima, me sentir bem. E aí você vai começar a gostar tanto do exercício, que o exercício te traz isso, que deu esse prazer. O que mais? Algumas drogas também trazem esse prazer, só que o quê? Se eu ficar querendo buscar esse prazer na comida, no sexo, na pornografia, que muitos homens acabam usando ali, né? Mulher também, nem sei, tá tudo doido hoje em dia. Drogas. Aí se eu ficar buscando prazer nessas coisas, isso aí vai trazer uma dor muito grande. Então tem que começar a buscar prazer nessas outras coisas. Ajudar o próximo também traz prazer. Então vou fazer um serviço voluntário. Isso tudo aí vai gerar em mim formas de prazer. Só que o meu cérebro não sabe disso. Eu tenho que ensinar para ele. Igual eu ensinei que quando eu tô assim, eu como aquilo, eu fico feliz. Você vai ensinar para ele. Quando você estiver meio chateado ou meio entristecido, escuta uma música, faz um exercício de respiração, lê um livro, dá uma volta. E aí você vai começar a ensinar ele outras formas dele sentir o prazer. E você vai comer na hora que você estiver com fome física e não na hora que você estiver se sentindo mal. Que aí é a comida para atender essa emoção. Só que a dor que ela vai gerar vai ser muito maior lá no futuro. E no presente também, que a gente já vê as consequências ali, o resultado acontecendo. E aí, você escolhe o quê? Ensinar o seu cérebro a sentir prazer por quê? Pelo que vai te dar um resultado bom ou pelo aquilo que vai te trazer dor? É a mesma coisa, você ensinou ele a ter prazer com essas comidas, você vai ensinar ele a ter prazer com aquelas outras. Não quer dizer que você nunca mais vai comer essa comida, não. Você vai comer quando você for comer, não para atender um desejo, uma necessidade, uma vontade emocional. Não, você vai comer como uma refeição. E aí quando você come como refeição, sem ser para preencher um vazio, uma solidão que está dentro de você, ou para esvaziar um estresse ou uma ansiedade que está muito grande, você vai comer menos, porque você não vai devorar. Você vai comer um pedaço, aí você vai mastigar, aí mastigou, aí depois engoliu, aí come outro pedaço. Então, ao invés de você comer 8, por exemplo, fatias lá da pizza ou a pizza inteira, você vai satisfazer com uma ou com 2, porque você mastigou muito mais. Você não está comendo para preencher nada, você está comendo como uma refeição. Você consegue olhar para o alimento e falar assim, esse alimento aqui vai contribuir para ter esse resultado, para ter esse corpo que eu tenho. Daí que vem a consciência, você passa a olhar para a comida como a comida vai me nutrir. E quando você já tem esse olhar, você não consegue colocar para dentro do seu corpo qualquer porcaria. Você vai olhar para aquele refrigerante, você vai falar assim, Deus me livre, isso aqui vai me envenenar. Então você não vai conseguir mais alimentar aquilo que vai te prejudicar. Ou seja, você já está num nível de auto-amor muito grande. Eu me amo tanto que eu não coloco essas coisas
para dentro de mim, porque eu penso lá no meu futuro, eu desfrutando, eu tô naquela velha cheia de energia, tô nessa pessoa nova cheia de energia, os meus filhos tendo orgulho de mim, eu tendo orgulho de mim, eu não tá ali cheia de dor, artrose, dor em tudo quanto é lado, tendo que tomar aquele monte de remédio e aquela chateação, aquela reclamação que nenhuma roupa serve. Não, eu não quero essa dor, não, essa dor é muito pior do que o prazer de comer essa porcaria aqui. Então você começa a ter consciência e você fala, isso aqui de jeito nenhum, isso aqui é veneno. Aí na hora de comer a salada, você olha assim e fala, nossa, olha só, isso aqui tá me nutrindo. E aí, isso aí também a gente aplica lá dentro da reprogramação. Para quê? Para que você tenha consciência certa, que a gente ensinou o errado, agora você vai ensinar o certo para o seu cérebro. E aí, graças a Deus que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade da neuroplasticidade, que é o quê? A neuroplasticidade é ele aprender uma coisa diferente. Se eu ensinei lá no passado que comer ia resolver o meu problema, só que hoje eu não sou aquela criancinha e nem aquele adolescente mimado lá do passado, hoje eu já sou adulta. Então o que acontece? Hoje eu não preciso mais daquilo que eu precisei. Hoje eu tenho a plena capacidade de ensinar a minha mente que se ela comer isso aqui, vai ser um problema e um prejuízo para ela. Então eu vou ensinar que isso aqui é melhor. E aí você ensinando a mente, ela esquece daquela coisa lá do passado e ela começa a usar a comida para o fim necessário, que é a saúde e a energia. Pegou? E aí, falei demais, né? Nossa, eu falo demais. E aí, para finalizar, eu tenho, né, a técnica lá de nutrição emocional e comportamental e a reeducação cerebral para que a gente possa, um mês, 2 meses, até 3 meses, você ir fazendo toda semana um exercício mental e outro. Daqui 3 meses você resolveu o seu problema pro resto da sua vida. Por quê? Em 3 meses eu já aprendi, já ensinei meu cérebro o que é uma mente magra, ele já está reeducado. E aí agora eu posso ser uma pessoa magra sem dor, sem sofrimento, sem aquele ai. Pegou? Entendeu? E aqui, ó, eu fiquei de mostrar o gráfico, né? O gráfico da dopamina. Uma curvinha sobe e a outra sobe. O que é isso aqui? Eu tive os 5 sentidos que me estimulou. Então eu fui lá e lembrei daquele doce no armário. Algum colega me falou que tem um sorvete na geladeira. Então só de eu lembrar e pensar na comida, aí começa a produzir dopamina. Aí o topo da dopamina me faz ir lá entrar em ação. Aí vem adrenalina e noradrenalina, me faz entrar em ação. Aí a hora que eu entro em ação, a dopamina começa a cair. Por quê? Porque a serotonina começa a subir. O que é isso aqui? Prazer. Eu tô no meu pico de prazer. Só que aí cai. A hora que cai tudo, o que acontece? Eu fico triste. A hora que cai tudo, eu fico triste. E aí, quando eu tô triste, o que acontece? Eu quero começar esse ciclo de novo. Aí vem, ó, sobe, o outro desce. Sobe, o outro desce. E assim, eu vou vivendo de picos e picos, tristeza e alegria, tristeza e alegria, comida para me deixar feliz, fico triste, eu como de novo para eu ficar feliz, e o resultado é a tristeza eterna, né? Porque você fica eternamente insatisfeita com você, com o seu peso e com a sua saúde, e aí você não desfruta dessa vida maravilhosa que é seu por merecimento. Nós ganhamos do presente de Deus essa vida maravilhosa, saúde, e a gente vai e estraga, desperdiça, fala assim, Deus, você me deu tudo do bom e do melhor, não tô querendo não, vou viver de qualquer jeito mesmo. O meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ficar meia boca mesmo. Não gosto muito dele não. Não. A partir de hoje, a partir de hoje eu vou cuidar do meu corpo como eu nunca cuidei, porque agora eu já sei que o que eu precisei, eu não preciso mais. E aí, ao invés de eu buscar o prazer com aquilo que lá no passado eu precisei, agora eu vou ensinar meu cérebro uma nova forma de prazer. E não vai ser fazendo uma vez só não. Você vai fazer uma vez,
aí você vai fazer 2 vezes, você vai ter que fazer umas 60 vezes, até seu cérebro entender que quem manda é você e ele não precisa mais daquilo. Aí ele fala, aí você vai passar a esquecer, você fala, nossa, não é que eu gostava tanto daquela comida? Todo dia eu comia aquilo, nem lembro mais, eu como uma vez por mês, como de 15 em 15 dias, porque o prazer que eu tenho com o meu corpo é muito maior agora, nem lembro daquilo. E aí esse é o nosso ideal, o nosso objetivo e o nosso sonho de consumo, que seria o quê? O normal. Esse é o normal, só que a gente começa a ficar anormal. A gente começa a usar a comida de forma anormal e a gente começa a ter um resultado anormal e um corpo anormal. E aí a vida fica anormal e ninguém merece.